no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós estamos no último domingo do mês, não é isso? Todo último domingo do mês, nós temos um evento chamado o Encontro de Amigos, né? O Culto do Amigo. E aqui, talvez você hoje que está nos visitando, seja muito bem-vindo. E nós queremos deixar algo de Deus para a sua vida. Você que talvez recebeu um convite, você está aqui presente, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E tenho certeza que Deus ele vai falar no seu coração nessa noite. Até então, amados, até a ministração dessa noite é uma ministração para alcançar também muitas vidas, esclarecer quem é realmente Jesus. Às vezes as pessoas falam de Jesus, mas não tem nem a dimensão, ouviu falar, mas a vontade de Deus é que você venha conhecê-lo na verdade, não somente conhecer por ouvir, né, de um Deus, mas você ter experiência pessoal com Ele a cada dia. Então em Mateus, no Evangelho de Mateus capítulo 22, no versículo 1 ao 14, é um texto, nós vamos estar lendo, que vai falar sobre a parábola das bodas. Parábola das bodas, aonde o próprio Jesus, ele ensinou, trouxe o ensinamento acerca do reino dos céus, através dessa parábola, chamado das bodas. Então no versículo 1 diz assim, todos acharam, amém? Amém. Quem não tem Bíblia, compartilhe com seu irmão, aquele que não tem, em nome de Jesus, porque isso agrada ao Senhor. Em Mateus capítulo 22, versículo 1 ao 14, diz no versículo 1: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, veja bem, irmãos, é Jesus falando. Versículo 2: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, outro apoderando-se dos servos, e ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolorizou-se, ou seja, cirou, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois das saídas dos caminhos, convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos saíram pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pode sentar adorando a Deus em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, nós louvamos por esse momento, Senhor, de comunhão, de adoração, Senhor. Senhor, enquanto estamos aqui, o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Enquanto nós entregamos o nosso louvor, a nossa oração ao mundo espiritual que se move, aonde nós temos o favor de Deus. Senhor, em nome de Jesus, tome essa noite, Pai, essa ministração, unge a boca do pregador, conceda a palavra de sabedoria e revelação, que vidas possam ser alcançadas e abençoadas através da Tua poderosa palavra. Essa oração que faço, Pai, no nome de Jesus, e toda a igreja que crê diga amém, amém e amém. Amada igreja, aqui é a parábola das bodas, sendo ministrada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus ensinando aos seus discípulos, ele fala acerca do reino dos céus. Jesus, ele faz uma comparação, ele traz uma ilustração, uma história, para que nós venhamos alcançar e entender, compreendendo como é o reino dos céus. Jesus, ele usava parábolas.
E parábolas de Jesus, na verdade, usava as coisas naturais para ensinar acerca das coisas espirituais. Jesus, ele se utilizava da coisa do dia a dia, do cotidiano, situações que aconteciam, até mesmo na sociedade da época, para ensinar acerca das coisas espirituais. Por que isso? Porque a nossa natureza humana é muito limitada para alcançar as coisas espirituais. E por isso Jesus usava as comparações, as parábolas, para que nós venhamos alcançar aquilo realmente que é proveniente do reino de Deus. Então aqui Jesus ele começa a discorrer dizendo no versículo 2, que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou a bodas do seu filho. Bodas nada mais é do que uma festa nupcial, ou seja, uma festa de casamento. Então ali fala que um rei, ele preparou, ou seja, o banquete, toda a preparação, tudo aquilo que era necessário para uma grande festa. Imagine você, uma festa de um rei, preparando ali um casamento para um filho. Ou seja, nós tivemos pouco tempo aí um casamento do rei, não é isso? Lá de fora, ou seja, qual é o nome do rei? Até esqueci o nome dele, um príncipe aí, casando ali também com uma menina que se tornou uma princesa. E você vê aquela festa de gala, aquela festa imperial, aonde não se falta nada, é um banquete, aonde tem vários tipos de convidado, tudo do melhor, Então esse rei aqui nessa parábola, Jesus ensinando acerca do reino dos céus, ele fala que o reino dos céus é comparado a uma festa, aonde o rei, ele vai comemorar, ele vai fazer e realizar uma festa nupcial do seu filho, que iria se casar. E aqui no versículo 3 vai dizer o seguinte, que ele envia os seus servos a chamar os convidados. Então o próprio rei, ele pede que os seus servos, seus súditos, vão pela cidade anunciando um grande evento que iria acontecer, a festa de casamento do seu filho. E os servos ali, como reverenciavam o rei, fizeram a sua parte, levando o convite às pessoas. Mas a palavra do Senhor vai me dizer que as pessoas não quiseram vir. Interessante que na cultura judaica, ou seja, aquilo que Jesus está nos ensinando, as festas na cultura judaica naquele tempo, eram feitos 2 convites. Um anunciava que um dia ia acontecer um casamento, mas não era anunciada nem o dia nem na hora. Era uma coisa diferente dos dias atuais, nos nossos dias, em nossa geração e também em nossa cultura. Era feito 2 convites, dizendo, olha, fulano, filho do rei, vai casar. Era anunciado. Mas depois havia um convite dizendo que a festa estava pronta. Não era aquela coisa combinada, o dia, a hora, como nós fazemos na nossa cultura e nossos dias atuais. Era um anunciado que havia ter uma festa, ia acontecer um casamento, mas depois, quando estava pronto, as pessoas eram comunicadas de manhã para que naquela noite ali ia ser realizado aquela festa nupcial. Então nessa cultura ali foi feito isso. O próprio rei, os seus servos anunciando, mas ninguém queria saber dessa história, que o filho do rei iria se casar. E aqui vai dizer o seguinte no versículo 5, no versículo 4, depois enviou outros servos dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde as bodas, as festas nupcial. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros se apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. O que significa isso? O rei disse, olha, a festa está pronta, vá lá, serve novamente, anuncia, porque está tudo preparado, o banquete está na mesa, está tudo adornado, bem arrumado. E a palavra fala que quando aquelas pessoas receberam o convite, menosprezaram o convite do rei. E mais uma vez, é bom entender que na cultura judaica, quando o rei fazia um convite acerca de alguma coisa ou evento, ainda mais uma festa de casamento, que festa de casamento em todas as culturas, irmão, é uma festa mais importante que acontece em nossa vida. Imagine você, era um insulto para o rei quando alguém rejeitava um convite dele. Aquelas pessoas insultaram com seu posicionamento, desfazendo, menosprezando, ao ponto de dizer, não, eu vou fazer meus negócios que tem que fazer, eu vou para o meu campo, ou eu vou cuidar
da minha riqueza, das minhas fazendas. E algumas das pessoas que receberam o convite, não somente desprezaram, mas mataram, trataram mal e até mesmo mataram aquelas pessoas que levaram o convite do rei, convidando para essa festa de núpcia do seu filho. Então aqui no verso 7 vai dizer: e o rei, tendo notícia disso, encolerizou, ou seja, se irou, e enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois das saídas dos caminhos, convidai para as bodas todos os que encontrardes. Os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o pés e mãos, levai e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então o rei, por realmente receber aquele insulto, ser menosprezado aquele convite, ele dá uma outra ordem aos servos, dizendo o seguinte: olha, já que ninguém realmente quer minha festa, você agora vai convidar qualquer um que você encontrar, seja os bons, seja os maus, convide a todos. E ali os servos, como boa ovelha, assim fizeram. E ali todos ali que realmente receberam o convite estiveram na festa. Mas além do convite, era necessário a veste também de gala. Ou seja, você não vai para uma festa de qualquer maneira. E ali uma das pessoas não estava com a veste apropriada. Então ele perguntou: vem cá, cadê as suas vestes? E aquela pessoa se emudeceu e não falou nada. Então aquela pessoa foi retirada daquela festa e não fez parte daquele banquete. Amados, eu expliquei aqui a parábola. O que isso tem a ver com o reino dos céus? O que isso tem a ver com o mundo espiritual? Amados, da mesma forma aqui nessa parábola, o rei que faz o convite é o próprio Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o nosso Rei dos Reis, aquele que nos criou. O nosso Rei, ele anuncia que vai haver um dia que o seu filho vai se casar com a noiva. A Bíblia compara Jesus como noivo, e a Bíblia também compara com a igreja como a noiva de Cristo. Nós temos uma aliança com o Cordeiro de Deus, mas a Bíblia vai me dizer, segundo a sua palavra, o Senhor, que vai ter um dia em que a noiva será arrebatada, aqueles que são igreja, noiva de Cristo, filho de Deus, e vai ter um encontro com o noivo no céu. Da mesma forma como Jesus, ele veio e se fez presente em nosso meio, trazendo a palavra e cumprindo a vontade do Pai, morrendo na cruz em nosso lugar, sendo nosso substituto naquele madeiro. Da mesma forma ele falou que também ele virá um dia para arrebatar e encontrar com a sua noiva nos ares, nos altos céus. Então aqui o próprio Senhor Jesus, ele começa a ensinar ao povo como é que se trata, como é que realmente é o reino dos céus. O próprio Filho de Deus esteve aqui presente, anunciando a vontade do Pai, pregando a salvação. Por quê? A Bíblia me fala que todos nós fomos destituídos da presença de Deus. Todos nós somos pecadores, que diz lá em Romanos 3, que todos nós não tem um sequer um justo na terra. Todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, cometemos erros, e para habitar no céu, meu irmão, pecado não entra. Então o próprio Deus, ele envia no plano de salvação, enviando Jesus Cristo para aquele que veio naquela cruz, para morrer na cruz em nosso lugar, nos levando no ministério da reconciliação com o Senhor. Ou seja, nos reconciliando com Deus, porque os nossos pecados, irmão, impedem de nós termos comunhão com Deus, porque o nosso Deus, ele é santo demais. O nosso Deus é Deus de luz e não de trevas. Então toda a geração, toda a sociedade, todo homem, independente da sua língua, povo e nação, todos nós somos pecadores. E a palavra fala aqui que o rei mandou os convites, o rei enviou os seus servos. Quem são os seus servos? Quantos
quantos profetas, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, são enviados para pregar o Evangelho da salvação? Quantos homens foram maltratados por pregar a palavra de Deus? Se você estudar a Bíblia Sagrada, você vai ver João Batista sendo decapitado, segundo alguns teólogos que dizem que o próprio Isaías foi cerrado ao meio. Homens que pagaram um preço por pregar a palavra de Deus, homens que não tinham a sua vida como preciosa, como diz lá em Hebreus capítulo 11, chamados heróis da fé, homens que pregavam, que morriam pelo Evangelho, homens que faziam uma diferença e marcaram a nossa história. E hoje também não é diferente. Hoje estamos aqui anunciando que haverá um grande dia, uma festa onde encontrará o noivo com a noiva, o casamento perfeito, aonde vai marcar a história da humanidade, aonde Jesus voltará e encontrará a sua igreja adornada, ataviada, para encontrar com o seu noivo, e aí nós vamos participar das bodas do Cordeiro, de um grande banquete preparado pelo próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quantas pessoas rejeitaram a palavra, quantas pessoas menosprezaram o caminho da salvação, quantas pessoas aqui ao receberam o convite se voltaram para o seu campo, se voltaram para a sua fazenda. Meu irmão, trabalhar é algo digno, meu irmão, você ter o lazer, meu irmão, é algo necessário. A Bíblia vai me dizer que há tempo determinado para todas as coisas, mas são essas coisas e outras mais que têm feito distrair muita gente, onde as pessoas dizem que não tem tempo para buscar a Deus. E se nós não temos tempo para buscar a Deus, nós vivemos, irmão, perdendo tempo nessa vida. Quantas pessoas estão distraindo com tantas coisas, em buscar um espaço melhor na sociedade, por ter mais dinheiro, talvez por lazer, meu irmão. Tudo isso pode ter o seu peso, tudo isso pode ter o seu valor, mas em Mateus 6, versículo 33 vai dizer: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não divide a sua primazia com ninguém, e nem a sua glória. O primeiro lugar é dele. E quantas pessoas têm se distraído com tantas coisas, dizendo que não tem tempo para buscar o Senhor. Mas o convite está sendo feito. Deus está levantando profetas, pastores, evangelistas, missionários, servos e servas de Deus, para anunciar um caminho, que da mesma forma como Jesus veio, Ele virá. E o convite está sendo feito. E quantas pessoas estão menosprezando, outras zombam, outras tratam até mal os filhos de Deus. Meu irmão, Deus levantou a sua igreja exatamente isso, para anunciar que um dia haverá uma grande festa no céu, e o próprio Deus quer que eu e você viemos a participar desse grande evento que vai marcar a história. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar, assim diz o Senhor. Então aqui no texto, voltando o texto novamente, as bodas representam a própria festa de núpcia. Então aqui muitos não receberam, muitos rejeitam. Em João capítulo 1 vai me dizer o seguinte, João capítulo 1 versículo 11, exatamente o que aconteceu. Aqui o rei envia os servos, e os servos ali fazem o convite e é rejeitado. Muitos zombam, muitos negam o convite, muitos realmente até mesmo maltrataram, ultrajaram os servos do rei. E aqui o próprio rei dá a segunda agora opção aos servos: olha, então você agora sai e convida todos, sejam os bons, sejam os maus, anunciai que tem uma festa, anunciai que eu preparei um grande banquete, está tudo preparado, está tudo pronto. E ali os servos saem, orientados pelo próprio rei, com obediência, anunciando. E como diz lá em João, se cumpre essa palavra em João capítulo 1, versículo 11 e 12, que vai dizer o seguinte: Jesus veio para o seu, e os seus não receberam. Vou ler aqui o 10 que é melhor. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu santo nome, as quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia! Meu irmão, Jesus, ele veio aqui neste mundo, e ele foi perseguido pelo seu próprio povo. Jesus veio para o seu, o povo judeu, o povo de Israel. E o próprio povo judeu pediu
que Cristo fosse crucificado. Poucos se converteram ao cristianismo. Ele veio com um povo ali em especial, aonde a visão do próprio Deus queria começar uma grande obra através de Israel, do povo de judeu, alcançar as outras nações. Mas se cumpriu aqui que disse João: Jesus ele veio para os seus não receberam, os seus não receberam, mas todo aquele que o recebeu, Deus deu o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Os servos do rei sempre anunciaram um povo em especial, mas eles rejeitaram, maltrataram. O próprio Senhor Jesus foi maltratado, humilhado e preso naquele madeiro. Muitos pediam: crucificam, crucificam, e Jesus foi crucificado. Uma vontade do próprio povo. Ele veio para aquele que era seu, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o receber, Deus deu o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Pelo povo judeu não ter realmente aceitado, ter insultado o convite, a própria vontade do rei, Deus estendeu esse convite para todas as nações. Aonde me alcançou, não sou judeu e nem você, mas o Senhor Jesus alcançou. Sejam os bons e sejam os maus, tragam todos, porque eu quero que participem dessa grande festa. E você vê as pessoas, às vezes, como é que pode? Aquela pessoa era um traficante, aquela pessoa roubava, aquela pessoa era viciado, aquela pessoa se prostituía. Jesus falou: anuncia a todos. Deus anuncia a todos. E nós chegamos às vezes como arroz de terceira na casa de Deus, mesmo ali cheio de pecado, mesmo às vezes no vício, mesmo às vezes na prostituição, mesmo às vezes nas drogas, mas Deus fala: vinde a mim como estáis. Aleluia. Deus ele chama como nós estamos da mesma maneira, mas nós não vamos ficar, porque Deus ele tem transformação para a nossa vida. Ele nos chama de nova criatura em Cristo Jesus. Então, amados, em nome de Jesus, nós fomos alcançados, porque muitos rejeitaram o convite, mas eu e você que está aqui essa noite, você também está sendo alcançado pela misericórdia de Deus. Você vê que aqui o próprio Senhor, em Mateus 22, voltando para o texto bíblico, abra sua Bíblia novamente lá em Mateus, capítulo 22. Olha que interessante aqui, amados. Meu irmão, e aqueles que rejeitaram? O que aconteceu? A parábola, o Senhor Jesus ele vai dizer que o rei Ciro e todos ali foram exterminados, porque não aceitaram a oportunidade. A oportunidade está sendo dada a todos na face da terra. Em cada nação, seja tribo indígena, seja nação muçulmana, existem homens e mulheres pagando um preço, fazendo um convite, porque um dia vai acontecer essa grande festa no céu. E a vontade do Pai é que todos venham participar. Ninguém venha estar de fora, mas muito ao receber essa mensagem, o convite, as boas novas do Senhor, a salvação em Cristo Jesus, estão dizendo que não tem tempo para Deus. Ou estão negando, zombando, ou até mesmo se iram com os servos de Deus, humilhando as pessoas. Mas o Senhor, ele prepara e fala: olha, vai em bons e vai em maus, porque o importante que vai acontecer, traga os convidados. E aqui a palavra fala o seguinte, olha, no versículo 7, o rei, tendo notícia disso, encolorizou-se, cirou, enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Ou seja, todos aqueles que rejeitaram, todas essas pessoas e a cidade foram destruídas. Aleluia, queridos. E eu fico pensando, e muitos possam dizer assim: mas Deus é misericordioso. Sim, a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor, irmão, ela se renova a cada dia. Mas eu aprendi uma coisa, guarda isso no seu coração: a misericórdia de Deus, ela termina quando não há arrependimento. Pensa nisso. A misericórdia de Deus termina quando falta o arrependimento. Quando a pessoa não se arrepende, não tem mais aquilo que Deus possa fazer por ela. A vontade dele é de salvar, a vontade dele é de guardar, de proteger, de amar, de dar uma novidade de vida, de cumprir as suas promessas em nossa vida. Mas se a pessoa rejeita, por isso que a Bíblia vai me dizer que o único pecado que não tem perdão é quando você blasfema contra o Espírito Santo. O que é isso?
Blasfemar significa rejeitar. Quando você rejeita o Espírito de Deus, não é porque Deus é ruim, Deus é carrasco, não. A vontade dele é nos amar, nos acolher, nos abraçar, nos chamar de filho. Mas se você rejeita a paternidade, se você rejeita o cuidado do Pai, se você rejeita a verdade de Deus, não tem como ele operar na sua vida. Por isso que a blasfema contra o Espírito Santo é o pecado que não tem perdão. Não é porque Deus é ruim, porque a pessoa rejeita a Deus. Então, da mesma forma aqui nessa parábola, irmão, as bodas, o Senhor diz aqui no versículo 9: e depois em saída dos caminhos, convidai para as bodas a todos que encontrardes. Os servos saíram pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Detalhe: ah, pastor, então o mau e bom vai para o céu? Continua observando, no versículo 11: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Aleluia! Aquele homem sabia, ele recebeu o convite e atentou ao convite, se atentou para isso e foi à festa. Mas além de receber o convite, eu tenho também me trajar com as vestes que Deus tem para a minha vida. Aqui não está falando de veste, irmão, natural, são vestes espirituais. Aleluia! Tem muitas pessoas muito bem vestidas, com roupas de marca, cheirosa, bem adornada e arrumada. Mas como é que estão as vestes espirituais? A Bíblia fala que eles receberam o convite, se atentou, até foi para a festa. Mas aquele que não estava com o seu traje, aleluia, além de eu aceitar o convite, eu tenho que aceitar os termos da festa. Aleluia! Para ir para a festa tem que ter um termo, tem que ter obediência. Aleluia! Eu tenho que aceitar Jesus Cristo, como diz lá em Apocalipse capítulo 22, verso 14, que fala: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que possam entrar pela cidade e pelas portas. Aleluia! Glória a Deus. No decorrer da nossa caminhada, meu irmão, a nossa veste espiritual não é essa que está por fora. Deus não vê como me vê, mas aquilo que está interno. Você não pode ver a tua veste espiritual, mas as suas vestes espiritual, a tua alma, ali ela se contamina no decorrer dessa caminhada pelo mundo com tantas coisas. O pecado suja as nossas vestes espirituais, e só tem uma maneira de limpar essas vestes: é com o sangue do Cordeiro, que nos purifica, nos lava de todo o pecado. Aleluia! Aleluia! Em Efésios capítulo 4, da sua Bíblia, em nome de Jesus, em Efésios capítulo 4, em Efésios capítulo 4, vai dizer lá no versículo 22. Vamos ler aqui no 20, fica melhor. Efésios 4, 20 diz assim: mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus, como esta está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelo concupiscência, que é desejo acelerado do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, da vossa mente. Você tem uma nova forma de pensar como uma nova criatura hoje. Eu não posso hoje para uma festa que o meu rei me chama da mesma maneira como estava no mundo. Aleluia, queridos. Aleluia. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, se está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. Nós temos que andar como nova criatura. Deus deixou a palavra, Deus deixou os seus caminhos, os seus preceitos, não é isso? Os seus mandamentos, a sua verdade. E Ele fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então não basta somente aceitar o convite, mas basta também, eu tenho que aceitar também como, de que maneira eu devo me posicionar na presença do meu Deus. Os termos da festa. E aqui vai dizer o seguinte:
que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelos desejos acelerados do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia! Eu tenho que me revestir do novo homem, sendo uma nova criatura em Deus, em Cristo Jesus. Então lá em Mateus capítulo 22, para a gente fechar essa parábola, ali a festa estava acontecendo, estava tudo preparado, tudo pronto. O próprio rei agiu de misericórdia, mas como não havia arrependimento, houve juízo de Deus. A oportunidade é dada para todos, meu irmão. E aqui vai dizer o seguinte, lá no versículo 14, diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, amados, quando eu comecei a meditar nessa parábola, na verdade eu vejo 3 tipos de pessoas. Tem pessoas que nessa vida, ela vai negar, até a sua vida inteira, o convite a respeito da sua salvação, que é Jesus Cristo. Tem outras pessoas que vão até receber o convite, mas ela não aceita o termo, da festa. Ou seja, de ser uma nova criatura, de andar com Deus, de ter um compromisso com o Senhor. E existe a terceira pessoa, aquela que aceita o convite, mas também aceita o termos da festa. De ser realmente uma nova criatura. Entender que Deus não somente tem uma bênção para ela, mas Deus quer fazer dela uma bênção nas mãos do Senhor. Ser um instrumento, um vaso na mão de Deus. Por isso que a parábola fecha, e aqui Deus ele demonstra uma verdade dizendo: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Será que Deus faz acepção de pessoas? Não. Quem são chamados? Meu irmão, a trombeta está tocando nos 4 cantos de toda a terra. Várias igrejas, nós temos um privilégio, no nosso Rio de Janeiro, no nosso Brasil, que temos uma liberdade religiosa. Mas essa trombeta também toca em países muçulmanos, na Índia, na África, onde o evangelho é difícil a entrada. Em todas as nações está sendo anunciado que esse dia chegará. Escute isso: o chamado todos estão recebendo, mas os escolhidos são aqueles que se atentam para o chamado de Deus. Para aqueles que dizem: Senhor, eu atendo o teu chamado, eis-me aqui a minha vida. Eu recebo Jesus como Senhor. O próprio Senhor Jesus ensinou essa parábola, amados, para que eu e você tenham entendimento do que é realmente o reino dos céus. Jesus não veio a passeio nessa terra. Ele tinha um propósito de reconciliar toda a humanidade com o Criador, porque todos nós pecamos e todos nós fomos destituídos da glória do Senhor. Não existe um justo sequer. Mas esse convite eu recebi um dia e aceitei, e você também tem que aceitar em nome de Jesus. Se você quer fazer parte dessa grande festa nos céus, aonde não tem mais choro, nem dor e sofrimento, aonde nós vamos passar uma eternidade com Jesus Cristo. Tudo aquilo que você está vivendo é temporal, seja os prazeres, seja os problemas, seja a dificuldade, mas o Senhor fala que existe uma eternidade para mim e para você reservada em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento em nome de Jesus, como diz lá em João capítulo 1, dizendo: ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todo aquele que o receber, Deus deu o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus.